Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 18 de junho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado-geral da Prefeitura Municipal de Guarujá, Leandro Matsumota, e o professor doutor de Direito Constitucional e Administrativo, professor Renato Merrana Cames, que é titular da Universidade Santa Cecília, da Faculdade de Direito. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Tribunal de Contas da União dá um mês para Dilma explicar contas de 2014. O Estado de São Paulo. Dilma veta mudança na aposentadoria e propõe nova fórmula. Em A Tribuna, aposentadoria. Governo propõe regra progressiva. No Boc News, Tribunal de Justiça mantém incorporação a servidores municipais. Santa Portal. Comissão da Câmara aprova redução da maioridade penal para crimes graves. G1 Santos e região. Suspeito não sabia que reféns eram da família de Robinho. E no portal da UOL. Dilma veta a fórmula da aposentadoria do Congresso e vai editar MP no lugar. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos tratar de temas fundamentais. Um deles é a questão dos precatórios, que muitas vezes derivam de desapropriações desnecessárias. É uma situação que preocupa e causa apreensão a todas as administrações públicas e muitas delas acabam sendo inviabilizadas pelo custo elevadíssimo dessas desapropriações. Guarujá é um belo exemplo na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Mas, além disso, vamos tratar também de outros temas de abrangência nacional. Uma reforma política, por exemplo, também com a questão da maioridade penal que vem causando tanta polêmica em todo o país. E ontem mesmo, a comissão que trata do assunto na Câmara dos Deputados aprovou a redução da maioridade penal, que segue agora para plenário na Câmara dos Deputados e depois no Senado da República. Vamos tratar também do fator previdenciário e da questão da previdência, que também vem gerando muita celeuma em todo o país, exatamente entre os aposentados, e a proposta do governo de uma fórmula progressiva para a aposentadoria. Mas um debate em torno de todos esses temas, entre outros também relevantes, vocês acompanham daqui a pouco, logo após a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol entre nuvens, mas segundo o Climatempo pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 19 e 30 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista norte da Anchieta está bloqueada para obras. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 15 minutos. Já no Guarujá, 30 minutos. O Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou então pelo nosso e-mail, je@enfoque.com.br. A reapresentação dessa edição pode ser assistida às 17 horas ou então confira a qualquer momento pela Boc News TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Chegou a hora de mostrar para todo mundo o seu amor pela mais briosa. Compareça ao estádio. A Portuguesa Santista precisa do seu apoio na arquibancada. Agite sua bandeira. Cante e vibre com cada gol, cada jogada. Incentive o time. A Briosa já mostrou que pode fazer história e com a sua torcida a força é ainda maior. Portuguesa Santista, a hora é agora. Mais briosa, Portuguesa Santista. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 18 de junho. Nós estamos recebendo hoje dois jovens advogados. O advogado-geral da Prefeitura de Guarujá, Leandro Matsumota, e o professor doutor de Direito Constitucional e Administrativo, Renato Mehana Camis, que é professor da Universidade Santa Cecília. Eu gostaria de começar essa conversa com os nossos convidados, essa entrevista, falando, doutor Leandro, a respeito dos precatórios. Precatórios é uma questão que preocupa muito as prefeituras, e especialmente a de Guarujá. Até onde se sabe, a dívida montante com relação a precatórios é da ordem de 500 milhões de reais, metade do orçamento da prefeitura do Guarujá. Como está a situação dos precatórios? A prefeitura tem conseguido equacionar razoavelmente essa dívida vultosa? Bom dia, obrigado pela presença, doutor Leandro. Bom dia, Chico. Primeiramente, prazer poder estar no seu programa, falar para os seus telespectadores. Bom dia também ao nosso amigo Renato Mehana, já de muito tempo. Com relação à questão dos precatórios, Chico, nós temos uma preocupação muito grande, até porque a prefeita Maria Antonieta hoje, ela está na vice-presidência da Frente Nacional dos Prefeitos, no que diz respeito à questão das questões financeiras, né? Então é uma luta antiga da prefeita Antonieta, e os municípios vêm sofrendo muito hoje, depois da emenda constitucional que alterou a fórmula de pagamento de precatórios, com relação à forma de pagamento, não é? Nós tínhamos lá dívidas desde a década de 70 e 80 que estavam sendo contabilizadas, que hoje num montante chegou aproximadamente, passou um pouco de 500 milhões de reais. Isso significa que metade do nosso orçamento estaria comprometido em pagamentos de dívidas pretéritas, não é? Como é que hoje nós entendemos dessa forma? 4,74%, veja, 4,74%, que representa aí aproximadamente 6 milhões de reais mensais, são pagos mês a mês para a quitação dessas dívidas antigas. Isso, com certeza, compromete serviços básicos da cidade. Claro. Agora, nós tínhamos aí uma luta antiga, inclusive eu estive no Supremo junto com a prefeita, com outros prefeitos do país, para tentar sensibilizar os ministros do Supremo com relação a essa questão, porque estava em votação no Supremo. O Supremo, recentemente, a questão de 2 meses atrás, julgou até de uma forma que foi prejudicial, principalmente para a cidade do Guarujá, onde limitou aí até 2020 ter que quitar esse estoque de precatórios, zerar o estoque de precatórios. Imagina, até 2020 pagar 500 milhões de reais. Isso aí, com dificuldade. Numa conta muito básica, o ano que vem praticamente iria para mais de 10% do nosso orçamento só para pagamento de precatório. O que aí realmente, em alguns municípios, eu tive prefeitos que eu cheguei a encontrar, que ele falava que o estoque de precatório dele era o orçamento inteiro dele. Então, ele vai ter que dar a chave do município porque ninguém vai conseguir administrar, né? A partir deste período, o município de São Paulo também, que é o maior prejudicado, e o estado de São Paulo, que também é grande prejudicado, entraram de cabeça no circuito, o prefeito Haddad, o governador Alckmin também juntaram esse grupo de trabalho, onde a nossa saída hoje talvez seja uma alteração constitucional, uma emenda constitucional com relação a isso, e que a gente consiga uma linha de crédito de financiamento. Porque o grande assunto é quando fala assim, olha, mas os municípios não querem pagar. Não é que o município não queira pagar, a gente não quer federalizar a dívida, empurrar. Nós queremos pagar, só que nós precisamos também dos nossos investimentos básicos, né? Então, se nós arrumássemos aí, por meio de uma emenda constitucional, alternativas que consigam fazer com que esse financiamento venha e ter um prazo mais prolongado de pagamento do próprio financiamento, eu acho que aí a salvação não só para o município do Guarujá, como para diversos municípios da nossa região e do país. Sem dúvida. Doutor Renato, eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa questão. E veja, e como fica, por exemplo, porque nós temos que pensar também no credor. O credor também tem que receber.
tá certo? Quer dizer, a prefeitura tem dificuldades para pagar, é verdade. Agora, como fica a responsabilização daqueles que provocaram essas desapropriações de 30, 40 anos e fica uma situação, quer dizer, é uma equação que não fecha, Renato. Exato. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Leandro. É uma satisfação falar para os telespectadores do seu programa. Pois não. Dentre eles, muitos familiares meus, e hoje eu não estou lá, estou aqui do lado de cada câmera, mas obrigado, normalmente estou do lado de lá. Essa questão dos precatórios é uma questão que me é muito cara, porque o Estado começa, você percebe a seriedade do Estado através da forma como é estruturado o seu regime jurídico. Sim. A partir do momento que você institucionaliza um sistema onde o pagamento por parte do Estado é prolongado ilimitadamente a ponto de se encontrar e se permitir a existência de dívidas que datam desde os idos dos anos 70 até hoje, imagina, isso demonstra a falta de seriedade de um Estado. Sim. De minha parte, eu sigo um pouco a linha do Leandro e vou mais além, inclusive. Faltou, na verdade, a meu ver, uma maior atuação proativa do Legislativo e grande parte disso por conta do Poder Executivo, que fez o que pôde para a manutenção do sistema de precatórios como estava. Sim. Porque é confortável para o Executivo deixar a conta, retardar o pagamento o máximo que puder, e não falo especificamente de nenhum município, nenhum ente, nenhum Estado ou da União. Ou de qualquer gestão, é confortável, né, para qualquer gestor não pagar a dívida do seu antecessor e se preocupar em quê? Se preocupar em prestar os serviços constitucionalmente estabelecidos pela Constituição no seu âmbito, no seu ente federativo, e, se possível, deixar para o próximo, para não ter que pagar. Sim. O que faltou aí? Faltou um pouco de habilidade, o que levou o Supremo Tribunal Federal a, defendendo os interesses daqueles credores que estão há mais de 30 anos esperando seu pagamento, a atuar, a intervir. O que seria a melhor saída? Seria na linha de uma alteração constitucional. Em que sentido? Estabelecendo, regulamentando melhor, e não só aqueles poucos parágrafos do artigo 100 da Constituição, mas uma melhor regulamentação do sistema de pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Sim. Porque se você olha hoje em dia como é, você tem lá o artigo 100, com a ordem de pagamentos, os créditos preferenciais, e você tem também as requisições de pequeno valor, Sim. que seria uma linha de precatórios mais rápidas. Sim. De uma forma bem Alimentares, simples. enfim, né? Tem o alimentar que já passa na frente, e tem essa RPV, requisição de pequeno valor, que é mais rápida, é uma fila à parte, mais rapidinha. É isso, esse é o nosso sistema. Regulamentação totalmente constitucional e pela prática, pelo hábito dos tribunais do pagamento. O que seria o correto? O correto seria o estabelecimento de uma revisão do regime de precatórios com normas constitucionais transitórias. Transitórias para quê? Transitórias para cuidar exatamente dessas dívidas que acabam inviabilizando a atuação de prefeituras pequenas ou atrapalhando sobremaneira a atuação de prefeituras como a do Guarujá. Exatamente. Viu, Chico, até acho que é interessante essa exposição, porque se você observar a emenda 62, a emenda constitucional que altera o sistema de precatórios lá do artigo 100, ela passa para o Tribunal de Justiça fazer essa gestão, os municípios hoje passam o valor para o Tribunal de Justiça mensalmente, o tribunal que faz o pagamento dos precatórios de acordo lá com a organização deles, né? Agora, o Guarujá tomou uma medida muito interessante, que vem aí umas questões inovadoras que nós, inclusive dentro do que o Mejana coloca. Primeiro ponto é a questão que nós criamos uma comissão para que avalie os 20 maiores precatórios, porque nós sabemos que tem valores ali que são imprecisos, não é? Desse montante todo, existem alguns valores imprecisos. Então, eu estou finalizando agora o nosso relatório final para que a gente possa enxugar um pouco esse valor devido, não é? Porque ali tem algumas imprecisões de cálculos, então é preciso tomar muito cuidado com isso. Então, nós temos essa comissão. E, ao mesmo tempo, também nós fizemos a propositura de um projeto de lei por parte do Executivo que criasse as câmaras de conciliação, não é, dos precatórios, para que pudesse fazer métodos alternativos para que as pessoas pudessem receber mais rápido e a Prefeitura também pudesse fazer uma economia, que a partir do momento que se faz uma conciliação, as duas partes deveriam ceder um pouco e aí o credor também, que é legítimo, é justo, né, é justo e legítimo, ele possa também fazer o recebimento desde que ele abra mão de parte aí do seu valor. Sim. Então, acho que são métodos... Buscar na conciliação o entendimento. Que é o futuro do judiciário, né? Não, sem dúvida. Agora, eu preocupo, eu acho que as prefeituras, inclusive, quer dizer, o fato de que nós estamos num ano, doutor Renato, de contingenciamento de recursos, um ano de muito sacrifício,
todos os entes da federação estão cortando gastos, enfim, os estados, a União, sobretudo, e os municípios também. Então, diante de um cenário como esse, como fazer frente a precatórios num momento de crise, de tantas dificuldades? Exatamente. Esse, Chico, é um reflexo da nossa federação. A nossa estruturação federativa, para aqueles que entendem que é uma federação, e eu concordo que é efetivamente uma federação, sim, muito particular, muito brasileira. Bem brasileira, né? Bem tupiniquim invertida, sim, sim. Da União para os outros estados, para outros entes, estados e municípios. O que você acaba encontrando é que vários entes federativos são reféns da União, vivem de repasse. Eu tive a oportunidade de conhecer o interior do Brasil, e não falo interior do estado de São Paulo, interior do Brasil mesmo, interior da Bahia e outros estados do Nordeste, e eu verificava lá coisas absurdas, municípios que não cobravam tributos municipais porque não tem condição, o povo não tem condição de pagar esses tributos. E aí você, conversando com os prefeitos, pergunta, professor Leandro, você vive do quê? Resposta, repasse federal. Não. A partir do momento que você corta essa cadeia de repasse federal, o que vai acontecer? Você prejudica municípios como Guarujá, como Santos, prejudica, não tenha dúvidas. Quando você corta o repasse estadual, prejudica municípios como São Vicente, sim, não tenha dúvida. Agora, você inviabiliza municípios muito pequenos. Inviabiliza Pedro de Toledo, inviabiliza Caetité, na Bahia. Sim. Você vai inviabilizando uma série de municípios que vivem exclusivamente do repasse. E quando você inviabiliza esses municípios, você inviabiliza o quê? Inviabiliza a prestação dos serviços públicos essenciais que competem àquele ente federativo. Então você mata não, mas coloca em coma induzido aquele ente federativo. São questões como essa que têm que ser tratadas, né, em profundidade pelo país. Né? Esse sistema... Por isso que precisamos de uma reforma do Estado, não é reforma política, esse arremedo de reforma política que anda por reforma aí. Eleitoral, né? Estado, porque não é nem reforma política, é uma reforma eleitoral. Né? Exatamente. E essa questão que o Miranda coloca da reforma Tupiniquim é interessante, né, do sistema Tupiniquim, porque o sistema federativo lá dos Estados Unidos, quando transposto para cá, realmente você tinha a figura dos municípios que nem existiam constitucionalmente. Né? O município veio existir num momento muito posterior, e aí Montoro já falava isso, né, que o cidadão vive no município, não vive no Estado e nem na União. Exato. Então você tem uma dificuldade muito grande, mas são desafios, né, Chico? São desafios que estão lançados. São desafios que estão postos e que certamente estarão no debate político do ano que vem. Afinal, nós estamos aí já há 1 ano e meio das eleições municipais, e embora ainda falte algum tempo, o fato é que essas eleições já foram antecipadas, as eleições municipais, e hoje a sucessão dos municípios está na ordem do dia, na ordem dos acontecimentos. Mas falando um pouquinho em política, professor Renato, gostaria de ouvi-lo agora a respeito da reforma, essa reforma que está sendo debatida no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, enfim, com algumas modificações muito, assim, sem tanta relevância. Eu gostaria da sua avaliação, da sua análise sobre a reforma política e aí, o que seria de fato necessário para o país em termos de reforma política. Se você me permite, Chico, para mim se trata de uma anti-reforma. Uma reforma que não passa por discussão no Congresso Nacional, que é pautada direto em plenário, pelo presidente, votação, pelo presidente, sem prévia discussão, aonde se mantém o status quo ante, sem alterações significativas. Isso é uma anti-reforma, isso não é uma reforma. Uma reforma política, no ambiente de um Estado democrático, ela pressupõe muito mais do que isso, ela pressupõe o debate não só nas comissões especificamente criadas para essa finalidade, mas com a sociedade. E o mais estranho é que em momento nenhum, mesmo na comissão, mesmo agora, tirando salvo a presidente Dilma, e nesse ponto méritos a ela, em momento nenhum, à exceção da presidente Dilma, foi proposta a participação da sociedade. Sim. Ninguém ouviu a sociedade para saber o que se quer, o que se almeja. Sim. Vamos ampliar os mecanismos de participação popular direta? Não vamos. Como vai ser o sistema de voto, financiamento de campanha? Sem dúvida nenhuma, eu sei o que o Cunha pensa, eu sei o que o Renan Calheiros pensa, sim, eu sei o que a Dilma Rousseff pensa, só que ninguém sabe o que o povo pensa. O povo quer, né? Ninguém sabe qual é o almejo, qual a intenção popular, qual é a insatisfação popular. Você impõe e então não é só uma anti-reforma, como
a linha que foi proposta era totalmente legítima. É verdade. Agora, nesse sentido, eu gostaria de conhecer a opinião dos senhores a respeito da tese da constituinte exclusiva para a reforma política. Há muito tempo fala-se nisso, o presidente Fernando Henrique falava, o presidente Lula chegou a falar também em constituinte, mas nunca se conseguiu ir adiante com uma constituinte exclusiva, Leandro. Olha, eu acho que é preciso observar aqui 2 pontos. Primeiro, a questão constitucional, não é, sobre a questão da legalidade ou não de se existir uma constituinte para fazer parte da reforma política, como foi ventilado há um momento atrás, ou se deve fazer uma constituinte para fazer uma reformulação e uma alteração, uma inovação constitucional do zero. Então é preciso observar esse primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante observar, Chico, diz respeito com relação à questão da própria reforma política. Na minha humilde opinião, eu acho que nós não conseguimos fazer tão cedo uma reforma política profunda como a sociedade precisa, se não for uma reforma segmentada. Porque dificilmente você consegue contemplar em um único pacote assuntos tão polêmicos como a questão do financiamento de campanha, como a questão da união das eleições, do fim do voto do senador, lá do suplente senador. Ou seja, você tem um misto de informações ao mesmo tempo, sim, que o próprio Congresso não está preparado e a população também não está preparada. Não é? Hoje, me preocupa muito também abrir isso para a população, porque você imagina o seguinte, né? Uma das coisas que se fala muito da unificação do calendário eleitoral. Tá certo? Imagina se você colocar desde vereador até presidente da República em um único dia, imagine isso para a população. Se você tem, eu vi uma pesquisa, não me recordo onde foi a pesquisa, mas eu lembro que eu vi na época da eleição, que mais de 50% das pessoas decidem para vereador entre a saída de casa e o colégio eleitoral em quem vai votar, ou seja, naquele trecho que você pega o seu título, vai até a escola votar, você decide o rumo do legislativo da tua cidade. Imagina isso, ela tem que votar no mesmo dia, vereador, prefeito, senador, deputado estadual, deputado federal, presidente da República, governador, é muito número, não é? É muita gente ali para ela votar e talvez saia aí um Frankenstein político, não é? Então tem que se tomar um pouco de cuidado com relação a essas coisas. Agora, a Constituinte, eu acho que é importante, seja sob a denominação constituinte ou simples reforma, mas eu acho que é importante e o Brasil passa por um momento para isso, né? Acho que tem que se criar um acúmulo maior político para algumas coisas, mas principalmente eu acredito que deve sair algo, porque o Congresso Nacional se sente pressionado hoje e precisa mostrar alguma resposta, não é? Mas, por outro lado, também temos o seguinte, quer dizer, quem é que realiza a reforma política? São os maiores interessados. Sim. Aí fica a pergunta, alguém vai dar tiro no próprio pé? É verdade. Ou seja, qual é o deputado, qual é o senador que vai fazer uma reforma para ser prejudicado? Por isso é que se defende, juristas e políticos, que defendem a constituinte exclusiva. Ou seja, a população elegeria um grupo de notáveis, digamos assim, de juristas, enfim, que não seriam deputados, não seriam senadores, seriam constituintes, com um mandato de 6 meses para fazer, à margem do Congresso Nacional, a reforma política, para evitar que os interessados cuidassem do tema. Professor Renato, como é que o senhor vê a questão da constituinte exclusiva? Eu vou lhe responder isso, mas vou pegar um ganchinho no que o Leandro falou. Eu tendo a discordar do Leandro nesse ponto, parcialmente. Eu acredito que cultura muda e a cultura política também muda. Se vier a alteração, naturalmente a cultura política, ainda que você tenha uma eleição um pouco mais de dificuldade, fatalmente, com o transcurso do tempo, com a evolução, a cultura política vai ser alterada. E, naturalmente, o eleitor saberia que teria que votar na mesma eleição para o preenchimento dos cargos representativos. É uma questão de hábito, a meu ver. E falando em cultura, porque temos também a cultura jurídica. Sim. E a cultura jurídica tradicional, ela faz essa distinção do poder constituinte entre constituinte originário e derivado. Sim. Originário é aquele que cria a Constituição do zero, derivado é aquele que reforma. Então, no frigir dos ovos, toda alteração da Constituição é uma constituinte. A grande discussão é, pela nossa Constituição, pelo que está prescrito ali, o poder constituinte derivado, ou seja, a reforma da Constituição por emendas, que é o que a gente está vendo, a discussão agora em maioridade penal, inclusive, e em alguns pontos da antirreforma política, o grande ponto é, seria possível eu alterar a Constituição sem que dê um cheque em branco total, para a sua alteração total, chamando terceiros a participarem desse processo? A cultura jurídica tradicional diz que não. Eu acho que não. Mas a grande questão é cultura. Sim. É cultura jurídica. Assim como há anos atrás a cultura jurídica previa que o absolutismo
imperava e não existia qualquer espécie de limitação ao rei, os ingleses agora, aniversário da Magna Carta, os ingleses mostraram para a gente que não, que é uma questão de cultura jurídica, e impuseram juridicamente limitações ao rei. E a cultura muda, e a cultura jurídica também muda. Sem que a gente rasgue a Constituição, sem que a gente rasgue direitos, não é isso que se propõe. O que eu acredito, que eu vislumbro, depois de muita reflexão, diga-se de passagem, é que não vejo problemas a construção, a nomeação, desculpa, a nomeação, fui muito infeliz nesse termo, a eleição, para que seja devidamente legítimo, de um número X de representantes para atuarem exclusivamente na reforma política e vou mais longe, com normas que os proíbam de, nos próximos anos, se candidatarem. Se disputarem eleições. Perfeito. Por uma razão simples, a reforma é para a sociedade, não é para eles. Exatamente. Não é para 594 congressistas, e sim para 200 milhões de brasileiros. Eu peço a licença de ambos, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 18 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o advogado-geral da Prefeitura do Guarujá, Leandro Matsumoto, e o professor doutor de Direito Constitucional e Administrativo da Universidade de Santa Cecília, professor Renato Merrana Camis. E discutimos no bloco anterior reforma política, precatórios, enfim. Eu queria abordar agora nesse aspecto, até porque o professor Renato fez um passant, comentou a questão da redução da maioridade penal, que é outra polêmica colocada no Brasil, posta ontem, inclusive, a comissão que trata do assunto da Câmara dos Deputados aprovou a redução da maioridade penal para crimes hediondos, enfim. Eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos convidados, que são advogados, estudiosos do tema, começando pelo doutor Leandro Matsumoto. O senhor entende, o senhor é a favor da redução da maioridade penal? O senhor acha que essa é a alternativa, é a melhor solução para a redução da criminalidade no Brasil? Olha, eu acho que é um assunto muito importante que o Brasil precisava já discutir. Aliás, o Brasil tem uma agenda política atrasada, que precisa ser debatida. A maioridade penal é uma delas. Antes só de falar, igual o filme, deixar o capítulo final para falar minha resposta, eu acho que é importante eu destacar que ontem eu estava vendo a votação na comissão na Câmara, uma votação a portas fechadas, e volto a discutir aqui novamente. Se é a Câmara representativa do povo, como é que a Câmara pode fechar as portas? Ah, mas deu confusão da última vez. Organize melhor, Mas acho que a população tem que ser colocada ao debate. A minha opinião, Chico, pessoal, por convicções até políticas, ideológicas, eu não sou a favor da maioridade penal. Eu sei que até é antipopular dizer isso nessa altura do campeonato, Mas tem alguns motivos por quê. Primeiro, a questão de caráter técnico. Se você observar os números que comprovam o índice de violência
das pessoas que estão colocadas entre 16 e 18 anos, você vai ver que é um percentual pequeno dentro dessa grande onda de criminalidade que ocorre no país. Então não eu sempre fui contra na política você querer tapar o sol com a peneira e fazer pequenos remendos, não é? Isso aí é uma questão que é óbvio, você olha um crime que acontece na televisão naquele momento, você coloca naqueles programas que ficam o tempo inteiro fomentando o caos social, não é? E aí fica lá instigando a população a ser contra, ser favorável à redução da maioridade penal. Isso aí instiga a população. Agora, tecnicamente observando, você vê que o número é muito pequeno. Num outro momento, você também consegue comprovar que, se você reduz a maioridade penal, ao mesmo tempo, o nosso sistema carcerário também hoje não está preparado para aquilo que é a função, não é? Então, seria mais uma medida, creio eu, de resposta à sociedade, tá? Essa questão da redução da maioridade penal, do que propriamente alguma coisa concreta de fato. É evidente que deve ser feito várias medidas, isso aqui acho que deve ter sido já debatido várias vezes aqui também, a questão de educação, de uma série de outros pontos, mas creio eu, sendo muito objetivo agora aqui falando, sobre a questão da redução da maioridade penal, não ser muito favorável em decorrência disso, de achar que é uma política eleitoreira para poder colocar isso na televisão, para poder dar mídia ao tema, né, e que traz pouca solução aos casos concretos, porque isso com certeza não vai reduzir a criminalidade no país que está tão grande. Qual é a sua avaliação, professor Renato, com relação à maioridade penal? Olha, eu acho que não passa de uma tentativa de resgatar a credibilidade do sistema penal e prisional brasileiro. E talvez no ponto errado. Talvez no ponto errado. Porque a grande verdade é que o nosso sistema penal, ele é um convite ao crime. Ele é um convite ao crime. E eu costumo falar na progressão criminosa. Porque o nosso sistema penal, ele convida o pequeno meliante a participar da progressão criminosa. Porque ele comete um pequeno crime, uma infração de menor potencial ofensivo, ele é convidado a fazer uma transação penal lá no GCRIM, no Juizado Especial Criminal. Faz a transação penal. Na cabeça dele, sai ileso. Não satisfeito, depois disso, é possível que ele faça qualquer espécie de reparação à vítima, restituição do bem ou qualquer outra forma de reparação, sai ileso. Não satisfeito com isso, ele faz jus ainda à suspensão condicional do processo, sai ileso. Uma vez punido, a dependendo da pena, ele faz jus à suspensão da pena, sai ileso. Que tipo de mentalidade você coloca na cabeça de um indivíduo desse? No Brasil não se prende. Então, naquela progressão criminosa, quando no começo você poderia pegar esse semelhante, em início de carreira criminosa, porque hoje em dia a criminalidade é uma carreira. Tem, inclusive tem, dependendo da facção que você tiver, você vai aumentando, vai almejando cargos novos, vai ascendendo na carreira, virou uma carreira. Então, quando você pega o jovem criminoso no início da criminalidade e mostra para ele que existe punição e que a punição nesse país é séria, os números de países sérios mostram que a punição logo no início, ela é altamente eficaz para impedir essa escalada da progressão criminosa. A saída seria a maioridade penal? Me parece que não. Me parece que não. Me parece que a saída seria a revisão do sistema criminal brasileiro. Porque ele não é feito para prender, ele é feito para soltar por razões de política criminal, que por sua vez decorrem de razões extremamente financeiras. Exclusivamente financeiras, que é o custo de manutenção do preso, os auxílios que se pagam para esse preso, e não estou discutindo se deve pagar auxílio ou não, não é nem esse o ponto. A questão é, estamos tentando retomar a credibilidade do sistema criminal brasileiro, pegando o menor de idade e colocando na cadeia. Isso me lembra um pouco a história da nossa Constituição, ou seja, parece que de repente a redução da maioridade penal vai resolver todos os problemas da criminalidade no Brasil, da violência no Brasil, cada vez maior. Ora, reduzir para 16, Leandro, e aí pratica o menor de 15 anos, o crime, o de 14, o 13, e vamos reduzindo até quando? Por medidas simplistas, eu acho que... demagógica, eleitoral, só para ganhar voto. É o que eu falo, para poder chegar na televisão e fazer discursos populistas e pouco incisivos. E a mídia tem muita responsabilidade nisso, porque a mídia está falando isso todo dia, quer dizer, cobrando, inclusive, de senadores, de deputados, uma postura definitiva em relação a isso, e não vai resolver nada. Vai ser como foi proposta também agora, recentemente,
é extremamente complexa. Se não mexer na legislação penal, né? Como é que eu posso ter maioridade penal? Para mim, isso é uma aberração. Maioridade penal em 16 anos para alguns crimes, para outros não. Para outros não. Você é maior para algumas coisas, para outras não, na mesma matéria. Eu vi um comentário, é uma meia maioridade penal. Meia maioridade penal. Ou seja, dada a polêmica, começa a se buscar uma solução de consenso. E essa solução de consenso geralmente você imagina isso, Chico? Sei quantas cabeças. E você imagina isso para os estudiosos do direito, para os advogados, grandes criminalistas. Isso aí vai ser um emaranhado jurídico. Aliás, falando nos operadores do direito, eu queria ouvi-los a respeito de uma proposta, aliás, do presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, que não é advogado, ele é economista de formação, mas é do seu partido, Leandro, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele propôs recentemente o fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil para os formados em Direito. Temos aqui um professor de Direito Constitucional, um advogado-geral da Prefeitura do Guarujá, enfim, e que prestaram, depois da conclusão do curso, os respectivos exames de ordem da OAB. Pergunto aos senhores, o exame da ordem deve continuar, não deve continuar? Olha, isso aqui acho que vai ser a unanimidade na mesa, não sei a opinião do doutor Renato, mas eu sou favoravelmente a favor do exame de ordem, né? Até eu dou aula na faculdade também, faz quase uma década, 9 anos já na faculdade, cursinho preparatório para o OAB também. 2 professores, portanto. E posso te falar com muita tranquilidade, Chico, não é reserva de classe, como algumas pessoas gostam de dizer, reserva de mercado, é melhoria no serviço à sociedade. Sim. A sociedade precisa ter advogados melhores preparados, não é? Eu acho que a questão do OAB, eu volto a discutir um problema que vem assolando todo o país. É você querer discutir o melhor pelo pior. Quando nós deveríamos discutir que todos os cursos deveriam ter um exame de qualificação, vem com essas ideias de querer tirar um curso que tem, como a advocacia, que tem um exame de qualificação, e retirar esse exame, não é? Eu acho que todos os exames, todas as profissões deveriam utilizar o exame de ordem como baliza, né? A medicina, a engenharia, a arquitetura, seja qual for o curso, deveriam utilizar, porque é um exame onde não é advocacia, você não faz reserva de mercado, como algumas pessoas colocam, você faz sim o melhor serviço à sociedade. Com um advogado melhor preparado, é uma melhor prestação de serviço a toda a população. Concorda, professor Renato? Assina embaixo. Assina embaixo. Mas as outras categorias não deveriam também? Por exemplo, medicina. Medicina não tem um exame, porque apenas a única categoria que tem esse exame é a dos advogados. Talvez porque a única categoria que se preocupou com a formação extra classe, com a qualificação, com a verificação de qualidade do profissional extra classe da sua carreira, foi a advocacia. E não falo isso colocando como uma visão corporativa, né? Como uma visão corporativa da advocacia, como os advogados, a classe mais preparada. Não é isso, de forma nenhuma, não é essa a proposta. Simplesmente eu acho que falta um pouco de atenção. E isso fatalmente surge por quê? Porque as pessoas muitas vezes não percebem, mas o advogado, ele é tão importante quanto o médico. Quando você tem um problema com a sua saúde, você procura um médico. E quando você procura um médico, você não está preocupado em quanto você vai pagar, você procura o melhor médico, o mais qualificado, e muitas vezes você foge daquele que você sabe que não é qualificado. Quando você tem um problema jurídico, é a mesma coisa. Problemas jurídicos destroem famílias. Problemas jurídicos levam uma pessoa à bancarrota. É verdade. Problema jurídico é algo seríssimo. Perde a liberdade, que é o maior bem que a pessoa pode ter. Perde a liberdade. Se for, agora, futuramente, se for aprovada, se for crime hediondo, maior de 16, perde a liberdade. Se for outros crimes, não perde. Enfim. Mas é importantíssimo. Aliás, eu acho que algumas áreas, em especial, deveriam fazer isso. Enfermagem, medicina, algumas áreas mais sensíveis à sociedade, cujo serviço, objeto da prestação do serviço é mais sensível, é mais caro à sociedade, que deveria ter exatamente o mesmo tipo de exame. O problema é que certas carreiras se negam a admitir isso por questões corporativas, por questões filosóficas transcendentais. Mas, doutor Renato, veja, a medicina. O Conselho Regional, o CREMESP, em São Paulo, faz o exame. Né? Agora, o cidadão, se for reprovado, não acontece nada. Na OAB, não passou, não exerce a profissão. Agora, na medicina, o cidadão não passa no exame e ele continua exercendo a profissão. E, aliás, o último exame do CRM, da CREMESP, em São Paulo, a reprovação foi de 70%. 70% dos formados em medicina que prestaram o exame foram reprovados. Mas vão continuar exercendo a profissão, atendendo a todos nós.
nossos filhos, nossos netos. Essa é a realidade do Brasil. Ou seja, ao invés do senhor Eduardo Cunha ficar se preocupado em acabar com o exame da Ordem dos Advogados, não sei exatamente por que razão, nem advogado ele é, ele deveria se preocupar em obrigar que determinadas carreiras, como medicina, por exemplo, esse exame valesse, porque está lidando com a vida da gente. Concordo, né? sem dúvida. Essa é a realidade hoje do Brasil. Mas, senhores, eu peço a licença de ambos mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida para continuar conversando sobre direito e todas essas questões. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 18 de junho. E estamos recebendo com muito prazer o advogado-geral da Prefeitura de Guarujá, Leandro Matsumota, e também o professor doutor de Direito Constitucional e Administrativo da Universidade de Santa Cecília, Renato Merrana Camis. E neste bloco eu gostaria de falar um pouquinho, Leandro e Renato, a respeito das eleições municipais do ano que vem. E a sucessão municipal, viu, Renato, em Guarujá está assim, né? Já está pegando fogo. Eleições antecipadas, tem N candidatos à prefeitura, mas a candidatura do governo ainda não está definida. O senhor, além de advogado-geral do Guarujá, é membro filiado, atuante do PMDB, e agora ele está exercendo a chefia do gabinete da prefeita Maria Antonieta, né? Temporariamente, e também um cargo de secretário de Relações Institucionais, é isso? Isso. São 3 cargos que o senhor vem ocupando. Problemas não faltam, desafios não faltam. Mas, nesse sentido, o fato é que o meio político ele comporta inúmeras especulações, e uma delas dando conta de que o senhor poderia ser candidato a prefeito do Guarujá no ano que vem como candidato do governo. Procede esse rumor? Olha, Chico, a princípio não procede a informação porque a orientação que nós seguimos da prefeita, e eu nesse ponto tenho muita disciplina nas nossas questões de governo, é focar nossas energias 100% hoje na governabilidade nossa, né? Nós temos inúmeros projetos aí ao longo da cidade, a cidade está hoje realmente um canteiro de obras, de toda a parte da cidade nós temos projetos grandes e nós preferimos deixar a discussão da questão política para um momento mais apropriado. Aqueles que vêm antecipando a discussão eleitoral, eu acho que faz até no seu direito legítimo, porque estão fora da administração pública, estão fora do governo hoje, e onde hoje quem está no governo tem essa missão que é tentar chegar aí nesse último ano final, esse 1 ano e meio que está faltando aí, para que a gente possa executar nossas obras, executar nossos projetos e tornar a cidade melhor. Eu acho que isso ainda hoje foge um pouco da nossa discussão. O partido, é claro que daqui a pouco já deve começar aí um aprofundamento na discussão que é natural em decorrência do calendário eleitoral, mas agora aí nós estamos, a princípio, focados na nossa governabilidade. Essa questão agora das secretarias também foi mais por uma questão de logística, né? É uma demonstração de prestígio também. Não é? Porque como a relação institucional é uma matéria muito próxima à minha área da Advocacia Geral do município, então acabou acumulando. E a chefia de gabinete também, mas é questão temporária, acho que não é muito. Vamos aguardar, portanto, os desdobramentos dos acontecimentos políticos no Guarujá, assim como em todas as cidades. Professor Renato, e com relação ao senhor, eu pergunto porque o seu tio, Roberto Merrana Camis, falecido, saudoso Roberto, foi vereador em Santos durante um período,
um bom vereador, por sinal, vereador muito atuante, muito combativo, o vereador Roberto Merrana Campos. E a vida política também faz parte da família, né? Passa pelas suas pretensões de disputar um cargo eletivo? Honestamente, não. Honestamente, não. Como diria Aristóteles, o homem é um animal político. Sim. Então, enquanto homem, enquanto ser humano, todos nós temos que participar da vida política. Fazemos política todo dia, vida né? Política, fazemos política na nossa cidade, no município, na sala dos professores, Sim. no estúdio. O homem é um animal político e ele tem que acompanhar a vida política, até porque ele faz parte, ele se insere nesse cenário. Só que uma coisa é a participação na vida política, outra coisa é o lançamento política de uma candidatura. Acho que a pessoa, para ser candidato, para atuar à frente de um mandato eletivo, tem que ter vocação, vocação para isso. Eu confesso que até o presente momento eu não vislumbrei em mim essa vocação, mas sim a vocação para acompanhar de perto a vida política, claro, fiscalizando, alertando, aguçando o senso crítico dos meus alunos. Muito bem. E só para completar, como lá, a Advocacia Geral do Município, Secretaria e Chefia de Gabinete é um belo estágio, né? Um estágio e tanto, hein? Já passando por todos os cargos. E veja que o professor Leandro não descartou a possibilidade. Ele, de forma disciplinada, aliás, como tem que ser mesmo, um bom profissional, entende que o momento não é ainda o momento adequado, mas isso vai acontecer, uma questão de tempo. A questão de calendário eleitoral, a gente vai entrar na discussão. Eu acho que agora também qualquer foco antes disso, né, Chico, você acaba desviando o foco da administração pública e o grupo de oposição, aliás, os grupos lá que tem na cidade, eles vêm antecipando o processo porque eu creio que é muito natural por parte deles mesmo, né? Até como meta a própria eleição e para querer desestabilizar nossas ações enquanto governo também. E problemas não faltam também agora já. A polêmica mais recente diz respeito ao transporte. Há uma ação popular que foi impetrada buscando a redução da tarifa, quer dizer, a tarifa voltar à condição anterior de era 2,80 e subiu para 3,20, né? Sob o argumento de que há uma quilometragem improdutiva da empresa, uma ação popular que está sendo movida, inclusive, por um vereador Edilson Dias, do PT de Guarujá. Como é que o município está recebendo essa medida, essa ação popular? Olha, com muita naturalidade, viu, Chico? Isso faz parte do processo democrático. O vereador Edilson Dias, vereador do campo de oposição nosso, ele faz um papel de fiscalização, ingressou com a ação popular. Nós o tivemos ainda conhecimento aos autos, pelo que eu li na imprensa, e me parece que ele também ainda não conseguiu a questão da liminar, não é? É legítimo a ele a propositura de ações, o acesso à justiça ele é livre, né? Já é previsão constitucional. Vamos aguardar para que a justiça determine, porque hoje também, agora, a gente entende que daqui para frente a judicialização vai ser cada vez maior dos nossos problemas, não é? Mas nós estamos muito confiantes também no nosso governo e estamos também muito claros daquilo que a gente quer fazer. Então, essas ações no meio do caminho, elas deverão ingressar, vamos responder na medida do possível, com o maior empenho possível, mas também a gente entende aqui que faz parte de todo um procedimento por parte do vereador Edilson, que já vem sendo manifestado na Câmara e também agora na própria judicialização dos problemas. Professor Renato, um outro tema que também é muito discutido no Brasil é a questão do ensino. Sobretudo, o senhor é um professor, mestre, doutor, enfim, né, em direito constitucional, direito administrativo, leciona uma área de direito empresarial. Eu pergunto ao senhor, o ensino hoje no Brasil, o ensino em nível superior, o senhor consideraria o ensino hoje em todo o país como satisfatório? Olha, Chico, essa é uma área que me é muito cara. Eu me considero, já falando em vocação, me considero um professor, um educador. É algo que eu gosto muito, algo que me toca a educação, mas desde muito cedo isso. E eu acho que educação merece um programa inteiro para se falar de educação. Claro, sem dúvida. E vários programas. Vários. Porque é uma questão muito, muito complexa, é muito profunda a discussão. A gente discutia agora há pouco a questão do exame de ordem. E nos bastidores a gente conversava em particular que o exame de ordem é uma necessidade, eu reafirmo isso, em grande parte por conta da omissão do Ministério da Educação, que permite a proliferação de faculdades à torta e à direita, sem controle, sem fiscalização. Mas tem comissão avaliadora do MEC. Tem, só que a proliferação ela já existe. E tem certos cursos onde isso é mais propício. E por que é mais propício? Porque qual é o custo de alguns cursos das áreas humanas, em especial? Professor, giz e lousa.
é muito mais barato. Não precisa de laboratórios, como engenharia, medicina, hospital-escola. Então tem muito curso proliferando, muito curso sendo inventado. Hoje em dia, se você pegar a numeração lá do Ministério da Educação, com a identificação dos novos cursos, de cursos, você vê que tem muitos cursos novos, com numeração nova surgindo, que são criações apresentadas para buscar atender uma demanda de mercado que eventualmente sequer existe, mas que se busca o quê? Se busca criar a demanda. Como dizia o Steve Jobs, é preciso criar a demanda. É verdade. E muitas faculdades fazem isso. A mercantilização do ensino ela é muito complexa. Por outro lado, a ampliação do acesso ao ensino superior ela é muito salutar. Como equilibrar isso? Como conseguir difundir, ampliar o acesso ao ensino superior sem mercantilizar excessivamente? Esse é o ponto de equilíbrio. E me parece que esse ponto de equilíbrio não foi alcançado até agora. Veja, e o aspecto do ensino médio hoje no Brasil, porque nós temos uma falta de professores, eu costumo dizer isso aqui, professor Leandro, 300 mil professores, nós temos uma carência de 300 mil professores, 50 mil só no estado de São Paulo. Aqui a falta de professores de matemática, professores de língua portuguesa, de história, na rede pública estadual, em São Paulo, hein? Estamos falando de uma maior unidade da federação. E há essa falta. Então, quer dizer, de que maneira este aluno que não tem aula, basicamente no ensino médio, chega ao nível superior? Eu concordo, Chico. E aqui até, acho que tanto eu quanto o Merrana, nós vamos no contrafluxo da sociedade, né? Quando a gente fala a questão da educação, eu também tenho o maior orgulho em colocar lá aqueles questionáriozinhos, né? Qual a sua profissão? É professor. Porque acho que o professor é a base da sociedade, né? Eu sempre, por mais das minhas atividades hoje profissionais, eu não deixei de lecionar. Leciono ainda 4 vezes por semana à noite, no final de semana também, então está um pouco puxado. E corrigindo prova, né? Exatamente, mas eu acho que essa é a nossa função, não é? A gente que tende aí de extrema importância, e esse ponto de equilíbrio que o Dr. Merrana coloca, acho que aí vai ser talvez o grande problema que nós temos que tentar resolver, porque quando você traz a educação para o sistema privado, não é? Você prolifera o número de universidades, você cria um déficit educacional no país, você tem que equalizar isso tudo e trazer formas claras aí para que possa colocar. Agora, isso aí vai ser um grande desafio para décadas. Este país obrigatoriamente tem que buscar um pacto pela educação, um pacto nacional que dure pelo menos uma geração, para que possamos sair desse patamar de mediocridade, e que saia do papel, lamentavelmente, em que nos encontramos. Senhores, nós teríamos muito mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Leandro, aqui no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estarei aqui as outras vezes convidado, e um prazer também poder fazer bancada com o Merrana. Professor Renato Merrana Campos, muito obrigado pela presença pela primeira vez aqui no Jornal em Foque e espero que volte. Agradeço o convite, pode contar, se não é um convite, é uma convocação. Pois não. Precisando de mim, é só convocar, que para mim é uma grande satisfação conversar um pouquinho com você, com o seu público, e em especial hoje, que foi com o meu grande amigo Leandro Matsumoto. Muito bem, e assim chegamos ao final desta edição. Agradeço muito ao advogado-geral da Prefeitura de Guarujá, Leandro Matsumoto, e ao professor doutor Renato Merrana Campos, de Direito Constitucional. Agradeço a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.